Os dois projetos de lei que autorizam o governo do estado a ser fiador de 2 empréstimos para a Celesc foi aprovado na sessão ordinária da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. O financiamento é de mais de R$ 1 bilhão. E hoje o assunto volta à Lesc para a votação, a aprovação da redação final. A maioria dos votos foi favorável, mas houve ressalva de 2 deputados. E quem fala sobre esse assunto, uma boa tarde para você. Tudo Príncipe bem, Paraíso. Houve ressalva. Houve ressalva, mas, na verdade, o governo conseguiu se acertar na questão da Celesc. Havia uma divergência muito expressiva entre o PMDB e o PSD. Acabaram chegando a um bom termo no que diz respeito à importância desse projeto para justamente a difusão de redes de eletrificação urbana e rural. Aliás, nessa questão rural é que está pegando um pouquinho em função até da manifestação de um deputado, não é isso, Juliane? Isso mesmo. Olha só, hoje pela manhã, nós do SBT Meio Dia conversamos com o presidente da Comissão de Agricultura da Lesc, da Assembleia Legislativa, que tem acompanhado de perto a situação da eletrificação rural. Vamos ouvir. Esses investimentos, eu não estou falando aqui que não são necessários para o estado de Santa Catarina, claro que são. São investimento mais na geração, na construção de usinas, na construção de subestações para melhorar a distribuição da energia elétrica, mas não tem nada previsto para aplicar na área rural. E nós temos na área rural um déficit muito grande de energia trifásica. Nós temos ainda aquela energia monofásica que são obsoletas, atrasadas, e nós precisamos substituir as monofásicas por trifásicas. Nesse sentido, precisa-se criar um programa em que participe o governo federal, a Celesc, o governo do estado e o produtor. Fazer aí uma parceria para que a gente possa melhorar a qualidade da energia elétrica, porque nós temos muito mais para produzir e este fator é um fator impeditivo da produção. Lamento que isso tenha acontecido, porque é um valor significativo que o estado vai construir, que a Celesc vai contrair como empréstimo e que nós poderíamos sim colocar aí 100, 200 milhões nesse programa importantíssimo de melhorar a energia elétrica do nosso homem do campo, daquele que produz, daquele que sustenta o nosso agronegócio catarinense. Nós tivemos aprovação, na verdade, de 2 pedidos de financiamento para o Estado se apresentar como fiador. Um junto à agência francesa e outro junto ao BID. Somando, dá mais de 1 bilhão. A polêmica, a celeuma, entre o deputado Natalino Lázaro e o secretário da Agricultura, Moacir Sopelsa, que também é deputado, é até que ponto esses recursos também serão destinados para a eletrificação rural. Essa que é a questão. A palavra final deverá ser indiscutivelmente na assinatura do contrato. Aí tem que ficar estabelecido se vai atingir ou não a eletrificação rural, o que é fundamental para um estado agrícola como é o nosso, Juliane. Verdade. Agora a gente vai até o norte do estado. Olha só, a gratuidade para circular nas rodovias do estado pode estar chegando ao fim, Prisco. Isso porque o governo quer privatizar algumas SCs já a partir do ano que vem, já a partir de 2018. Sobre esse assunto a gente vai ao vivo novamente conversar com você, Maicon Costa, que tem mais informações. Uma boa tarde, Maicon. Olá, Juliane, muito boa tarde para você, boa tarde, Prisco. É isso mesmo, a ideia não é só privatizar as rodovias estaduais, mas também leiloar as federais. Tudo num pacote, essa é a ideia do governo, algo que seria inédito no Brasil. A privatização aconteceria já entre 2018 e 2019, com a privatização da BR-470 e também a rodovia Jorge Lacerda, a SC-412. Em seguida viriam a BR-282, a SC-108, conhecida como Rodovia do Arroz, e também a 418, chamada Serra Dona Francisca, aqui no norte do estado. A Secretaria Estadual do Planejamento disse que o estado seria incapaz de manter essas rodovias. Agora, com a privatização, seria o contribuinte que pagaria com os pedágios. Juliane. Obrigado pelas informações ao vivo aí de Joinville. Maicon, falando, Prisco, em privatizações, agora o governo federal arrecadou ontem quase 16 bilhões de reais em 2 leilões. É verdade. Otimista, mais do que esperava. Acima, e o governo que está decidido não só nesse contexto, também no contexto do sistema Eletrobras. A ideia é privatizar a líder
do sistema elétrico e, consequentemente, isso poderia se desdobrar também para as últimas 6 empresas estaduais de energia elétrica, entre elas a Celesc. Mas vamos a um telão, Lidiane, onde mostra aqui o resultado dos últimos leilões, como você bem disse, os leilões de hidrelétricas, mais de 12 bilhões, leilão da Petrobras, quase 4 bi, a fonte são as 2 agências reguladoras. Vamos para a próxima tela, por favor. Daí, na hidrelétrica, a estimativa era 11 bilhões, chegou a mais de 12. As usinas são essas. Última tela, mostra daí o retrato da questão da Petrobras, dos quase 4 bilhões, e aí toda a descrição do processo. A grande verdade é que é indispensável no Brasil de hoje, e parece que o governo Michel Temer, apesar de atordoado politicamente, ameaçado no seu mandato, mas parece muito firme nesse encaminhamento, até pela posição adotada pela equipe econômica. Os recursos são escassos, precisam ser, isso aqui a gente já cansou de falar, precisam ser concentrados no tripé: segurança, saúde e educação. E o restante, abrir de forma decente e honesta para a iniciativa privada, como nós vimos agora há pouco, Yudiane, no sistema rodoviário, não apenas as BRs federais, mas as rodovias estaduais, e também na questão do sistema elétrico. Até porque o de telecomunicações, lá no governo Fernando Henrique, foi privatizado o sistema de telecomunicações e foi a solução. Imagine só, na era do sistema celular, se nós ainda estivéssemos com o poder público controlando. Então, a hora é essa. Agora, precisa haver decisão política, precisa haver encaminhamento objetivo e precisa, sobretudo, ser realizadas concessões e privatizações de forma transparente e honesta, Yudiane. Vamos falar agora de ficha limpa, Prisco. Vamos lá. Estamos precisando, né? O Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje um julgamento que pode decidir pela aplicação da regra da lei da ficha limpa para casos anteriores à aprovação da legislação em 2010. Prisco, um dos itens que está em pauta é o prazo. Prazo que deve ficar inelegível, o prazo, um político condenado por abuso de poder antes da vigência da lei. Esse é o prazo. Essa é a questão, porque a lei é de 10. 2010. Então, o que a parte da classe política desejava? Que só a partir de 2010 veio essa punição. E o ministro Luiz Fux, que pediu vista e que vai se manifestar hoje, ele advoga a tese de que tem que alcançar o período anterior, que o cidadão tem que ser ficha limpa não a partir de um determinado prazo, na sua trajetória. E o detalhe, isso vai repercutir, uma vez confirmada essa decisão pelo Supremo Tribunal Federal, isso vai repercutir de maneira intensa nos estados. Não são apenas os nomes nacionais, até porque todo político tem uma origem estadual, mas tem aquelas lideranças nacionais que são visadas muito mais pelo contexto da sua representatividade do que propriamente pela sua presença estadual. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, em várias esferas judiciais, de tribunais, temos políticos conhecidíssimos que poderão ser alcançados por essa decisão e impedidos de disputar as eleições já em 2018. Isso é um detalhe muito importante e a Justiça está querendo com isso o quê? Demonstrar claramente que no momento que o país é passado a limpo, a começar pela Operação Lava Jato, a lei da ficha limpa deve valer efetivamente. E por falar em valer efetivamente, nós estamos tendo nesse momento, Yudiane, no Senado, uma discussão, uma sessão requerida por vários líderes, e o primeiro signatário é o catarinense Paulo Bauer, líder do PSDB no Senado, que inclusive agora há pouco fez essa sustentação desse requerimento, questionando a punição imposta pelo STF ao senador tucano Aécio Neves. Então, vejam bem, dependendo do que for decidido, e deverá ser só na próxima terça-feira, porque o quórum no Senado agora não bate nem em 50 senadores, é necessário que tenha pelo menos uns 70, há possibilidade, num encaminhamento de espírito, de corpo, de preservação deles próprios senadores, no sentido de decidir contra
o que manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, ou seja, não aceitar que Aécio Neves tenha o seu mandato suspenso e que tenha que se recolher noturnamente à sua residência. Então pode ser uma queda de braço do Legislativo contra o Judiciário, como querendo dizer, não, isso aqui decidimos nós, não vá o Judiciário interferir numa questão do Legislativo. A primeira vez. Exatamente. Obrigada. Vamos acompanhar com atenção esse assunto e amanhã retornamos a ele.